Nós vamos falar agora sobre um assunto interessante: terapia de casais. A psicóloga e terapeuta de casais Márcia Modesto está conosco para falar aí e reforçar que o primeiro passo para resolver conflitos é o diálogo, mas quando já não consegue se resolver sozinho, é hora de recorrer a um terapeuta de casal. Desavenças conjugais que podem terminar em separação são diversas, como interferência de familiares, chegada do primeiro filho, falta de dinheiro e por aí vai. Bom, então vamos conversar com a Márcia. Seja bem-vinda, Márcia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Márcia, podemos começar aí, por exemplo, você explicando para nós quando é que um casal procura uma terapia para casais, quando o casamento já está numa crise profunda, como é que funciona? Não, o casal, quando ele começa a se distanciar ou a brigar demais, ele começa a entender que tem um alerta ali, uma luz se acende. Muitos hoje já conseguem ter o esclarecimento de que é importante que busquem uma ajuda, até porque na maioria das vezes eles não querem se separar, eles querem se ajustar. Porque tem um mito de que a terapia de casal ela vai separar o casal. Isso é um mito, não é uma verdade, muito pelo contrário. A terapia de casal ela vai criar um ajustamento, um esclarecimento. Então tem muitos motivos que podem levar um casal a buscar essa terapia. Desde uma falta do desejo sexual, até algum tipo de conflito com as famílias de origem, ou, por exemplo, conflitos na educação com os filhos. Então, os conflitos são os mais variados. Muitas vezes o casal ele fica segurando, ele está ali numa crise, vai jogando o lixo conjugal ali para debaixo do tapete, até que tem uma hora que não dá mais para segurar. E vão buscar essa ajuda. Casamento é muito complexo, então exige muito cuidado mesmo. Agora, Márcia, quando um casal chega a procurar um consultório para tentar salvar um casamento, uma terapia de casal, a iniciativa geralmente parte da mulher ou não? Não necessariamente. Muitas vezes o homem... Outro dia mesmo eu atendi um rapaz que veio claramente com essa questão de uma crise conjugal. E eu disse a ele, olha, a indicação é para uma terapia de casal. Ele disse, eu sei, eu quero isso, só que eu queria uma orientação para poder conversar com a minha mulher. Então, não é também uma coisa de que a mulher é que está preocupada em preservar. Não, um homem ele já tem essa preocupação, porque um fator importantíssimo é o vínculo de afeto que o casal tem. Porque também, quando o casal já esgotou os seus sentimentos, aí às vezes a terapia de casal ela só é para sacramentar alguma separação. Mas na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes a terapia do casal parte de um ou de outro e leva o casal a uma reconstrução. Certo. Agora só para exemplificarmos mais, qual que é o tempo, aproximadamente, duração de uma terapia de casal e qual que é o índice de sucesso nesse procedimento para a manutenção do relacionamento de um determinado casal? Eu vou te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, na minha vida profissional, olha, eu já tenho 39 anos de profissão. Desses 39, eu acho que uns 30 já trabalhando com casais e famílias, tá? Nesses meus anos todos, eu só vi um casal realmente entrar num acordo para o divórcio. O resto acaba entrando num acordo de reajustamento da relação. Até porque a maioria vem buscar porque quer, de alguma maneira, resolver aquela crise. Eu costumo trabalhar, a minha abordagem é a terapia sistêmica. A terapia sistêmica, ela é mais focal, ela é mais diretiva, ela é mais direcionada. Então eu faço um acordo com o casal que pode variar de 6 a 12 sessões, dependendo do diagnóstico até que eu fizer junto com eles.
Então é um trabalho curto, não é semanal, ele é quinzenal, inclusive para dar tempo o casal agir no que tem que agir. E os resultados, no meu ponto de vista, eles são 80% eficazes, vamos dizer assim, colocando um número para isso. Certo, agora nesse contexto, quais são os problemas mais comuns aí, como nós até citamos na inicial, é o dinheiro, a interferência da família, relacionamentos passados, enfim, quais são os problemas mais comuns aí que interferem na vida conjugal? Olha, eu acho que, você disse aí das famílias ou do dinheiro, eu acho que uma coisa que interfere muito e que é muito importante o casal trabalhar é a influência e a interferência das famílias de origem. Porque as pessoas têm as suas histórias, trazem as suas práticas e rotinas de vida aprendidas com as suas famílias, os seus valores, aprendidos com a família, e entram numa relação com uma outra pessoa que tem outros valores. E às vezes as pessoas são de culturas diferentes, condições sociais diferentes, regiões diferentes, e elas querem viver juntas, se apaixonam. Quando você está apaixonado, você realmente não enxerga claramente o outro e você acha que não. Mesmo sendo muito diferente, nós vamos nos ajustar, o meu amor é capaz de mudar o outro. E no dia a dia a gente vê que isso não é bem assim. Então, as pessoas trazem as suas histórias e querem que aquela história funcione dentro daquela relação onde o outro também traz a sua história. Eu costumo dizer assim, um vem de uma família A, o outro vem de uma família B. Não é para fazer a família AB ou BA, tem que fazer a família C. Quer dizer, aquele casal tem que criar os seus padrões, os seus valores, o seu estilo de vida. Então, quando as histórias familiares, as dinâmicas familiares de um e de outro, elas interferem muito, as pessoas estão muito agarradas àquilo, e isso sim é uma coisa que às vezes leva a uma separação, porque as pessoas acabam não conseguindo criar o seu próprio esquema. E isso leva diretamente a interferir na educação dos filhos, porque a tendência também é educar os filhos conforme você aprendeu e foi educado. Então, a grande questão do casamento é você poder encontrar o seu caminho com aquele parceiro. Você criar aquele caminho com aquele padrão daquele casal, porque senão realmente muito sofrimento. Certo, agora também há uma outra questão, né, Márcia? De casais que vêm de uma outra união, e como lidar com filhos de casamento anteriores, também é uma questão bastante delicada para muitos casais, né? Muito, até porque no recasamento os personagens dobram-se, né? Além de você trazer suas histórias pessoais e familiares, você está trazendo também a história de um casamento anterior, com filhos de um casamento ou do casamento do parceiro. Eu te digo uma coisa, regra número 1, você não pode querer competir, principalmente com os filhos. Aliás, as mulheres são terríveis para isso, né? A mulher quer impor que o marido não veja mais aqueles filhos, ou que veja dentro de uma outra dinâmica, e começa a existir uma disputa, às vezes velada e muitas vezes declarada, com a ex-mulher. E essa disputa, ela recai sobre os filhos. Então, regra número 1, não dá para você interferir como madrasto ou como padrasto na educação daqueles filhos. Você pode sim auxiliar o seu parceiro, a sua parceira, conversar, não dá para interferir. Se você não vai entrar para somar, por favor, não entre para dividir. Mas tem o outro lado também, quando a interferência é da ex-mulher. Pois é, mas aí é que está. Este é um problema do homem, não é um problema da mulher. Tem que colocar os limites. Quem tem que colocar uma bendita cerquinha nessa história é o homem, né? Porque se aquele homem, ele está dividido numa ex-relação, não exatamente porque ele ama aquela ex-mulher,
mas porque ele tem culpa em relação aos filhos, porque ele se sente em débito com os filhos, ele muitas vezes ele abre demais e acaba magoando ou tirando a autoridade da atual mulher dele. Então, este é um problema do homem e que a mulher tem que ter muita tranquilidade para administrar, conversar, esclarecer, mas nunca partir para disputa. O problema é que mulher adora disputar, né? Então, a coisa acaba ficando complicada. Mas essa questão dos limites com a nova casa, com a nova família... Pois é, Márcia, mas e quando o homem não estabelece esses limites que você está mencionando? Aí a coisa fica muito complicada, porque provavelmente esta atual relação, a nova relação, ela está fadada ao fracasso, porque fica uma coisa extremamente conflituosa, confusa e até dramática muitas vezes. Então, esse homem, se ele resolveu sair de uma relação e entrar em outra, ele tem que estar muito tranquilo com a escolha que ele fez e seguro de que ele não está rejeitando os filhos porque ele se casou novamente. Porque o problema dos homens é que eles ficam, às vezes, muito culpados porque deixaram os filhos. Eles não estão culpados porque deixaram a mulher. Eles estão culpados porque deixaram os filhos. E muitas vezes, quando entram numa relação com outra mulher e tem outros filhos, ou essa mulher também traz filhos, a culpa aumenta, porque eles acham que estão dando para aqueles filhos que não os primeiros. Então é muito conflito. Aí é que entra que é importante a terapia de casal. Dá esse casal realmente a fazer esse recasamento, né, juntar essas famílias de forma a que seja saudável para todos os membros. Porque senão, quando esse homem ele não coloca os limites, os filhos também daquela relação anterior muitas vezes ficam desrespeitosos com a atual mulher. Então, este homem, ele tem que ser firme, ele não tem que ser grosseiro, ele tem que ser firme. E essa firmeza, muitas vezes ela é necessária dentro do processo terapêutico, ela precisa aparecer para ele dentro do processo terapêutico. Aí é que a terapia do casal no recasamento, ela ajuda muito. Bom, Márcia, vamos colocar uma outra situação também aqui. Por exemplo, o homem sai do casamento, ele teve uma filha, por exemplo, pequena ainda, uma menina, uma criança, e quando ela vai para casa do pai, né, passar o final de semana, o dia, enfim, a visita, ela traz o hábito que já tinha antes de dormir com o pai e com a mãe dela na mesma cama. E ela chega ali e ela quer ficar com o pai, dormindo com o pai na cama. E a outra mulher daí já não, aqui esse espaço aqui é meu, né? E há aquela disputa entre a criança e a nova companheira. É uma coisa difícil de se lidar com esse tipo de situação. Estamos aqui mencionando uma hipótese que é real para muitos casais, com certeza, né? E isso acontece muito, não é pouco não, acontece bastante. E aí é que tem que haver a habilidade e orientação para esse casal, para que esse homem possa entrar e essa mulher também possa ter uma postura até mais acolhedora, mas firme também. Ela não vai sair da cama dela. Aí é que entra a ajuda externa, porque para o casal também é muito difícil administrar isso. É muito difícil. Não é aquela história você e os meus e os seus, é muito difícil, né? E mesmo quando você não tem os seus, mas o outro tem os dele, isso já é um recasamento. O recasamento é quando um já foi casado e traz os seus filhos para a relação. E essa é uma relação difícil, não é uma relação fácil. Tem que ter muito bom senso, muito equilíbrio, até sabedoria para poder lidar. Não é uma relação simples, mas também não é uma relação impossível. Muito pelo contrário, é muito possível. Mas exige das pessoas, principalmente dos adultos, um equilíbrio. E aí é que a terapia pode ajudar bastante.
Agora, Márcia, os problemas mais comuns ocorrem quando os filhos são do casamento do pai, que traz eles para um novo relacionamento, ou da mãe? Olha, não necessariamente. Os conflitos são um pouco diferentes. Assim, por exemplo, o homem, ele fica com aquela culpa, né? Achando que ele vai excluir os filhos. E a mulher, muitas vezes, ela quer colocar aquele homem no lugar do pai. Então, ela começa a empurrar para aquele homem atribuições que não é para ele. Atribuições que são do pai daquelas crianças. Aquelas crianças têm um pai, só não está ali no dia a dia. Quando um casal se separa, uma família se divide em duas. São duas famílias, o que a gente chama de família uniparental. A mãe com seus filhos e o pai com seus filhos. E a mulher, ela tem essa questão, muitas vezes por dificuldade de relacionamento com o ex, ou por comodidade, por conforto para ela, ela quer passar a pasta da paternidade para o novo companheiro. E aí também começa a aparecer o conflito. Dos filhos, que muitas vezes não aceita, do ex, que se revolta com essa atitude, e até do atual, que fala, bom, mas essa história não é minha. E aí você já imaginou, né? O que vem. Tá, uma outra situação, Márcia. Muitos casais são sócios. É complicado o marido e mulher trabalharem juntos? Olha, tudo depende de como os acordos são estabelecidos. Se um casal que vai trabalhar junto tem muito claro, né, o papel de cada um naquele trabalho, como é que pode funcionar aquela sociedade, e não tem um ditado que diz assim, amigos, negócio à parte? Isso serve para a família também, né? E um casal são parceiros em outras situações. Então, tudo requer uma regulação muito grande dessa relação profissional. Se o casal consegue respeitar isso, funciona. Não é impossível, mas tem que ter uma regra já bem estabelecida para funcionar. Isso serve para casal, para filho, para cunhado, para irmão, né? Que você vai trabalhar junto, é a mesma coisa, porque os vínculos são vínculos de mais intimidade, né? Então, tem que ter um acordo, assim, um contrato que regule aquela relação profissional. Márcia, um outro detalhe. Existe, de fato, a chamada crise dos 7 anos de convivência do casal, ou isso é um mito? Ou seja, é mito ou é um fato isso aí? Olha, eu acho que isso é um mito, né? A crise, ela pode acontecer a qualquer momento. O que é a crise? É uma situação que não está favorecendo a felicidade daquele casal. Aquele casal está incomodado com alguma coisa. Essa crise pode acontecer no primeiro ano do casamento, no terceiro, no quinto, no sétimo, no 10º, no 20º. Ela pode acontecer a qualquer momento. E tem um detalhe. O casamento, ao longo dele, tem muitas crises. Porque as crises são as oportunidades daquele casal também fazer mudanças, fazer ajustes, né? Então, as crises, elas vão acontecer. Elas vão acontecer ao longo daquela relação. É inevitável. Mas não tem aquela coisa, estou fazendo 7 anos, meu Deus, será que eu vou ter uma crise? Não existe. Isso é um mito também, né? Uma coisa meio cabalística, vamos dizer assim. E aí as pessoas entram já apavoradas, esperando aquilo acontecer. E aquilo, você passa por aquilo e percebe, porque não é a sua história. A sua história é outra. Você pode ter uma crise aos 10 anos. Não aos 3, não aos 7. Né? Isso também vai depender da maturidade do casal, de como o casal tem levado os seus propósitos, o casal tem metas, se está realizando as coisas que imaginou para si mesmo, como casal. Tem muita coisa envolvida, muita coisa. Então, crise vai existir sempre, grandes ou pequenas, né? Ondas grandes ou ondas pequenas, mas elas estão ali. Até porque no dia a dia tem muito desafio, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, às vezes, você tem uma crisezinha até diária.
mas que não significa uma coisa enorme, uma coisa que vai levar o casal a uma separação, mas é importante o casal estar sempre alerta de que se tem coisa que incomoda, é importante que se fale sobre aquilo. Porque o que acaba levando o casal até um consultório é que o casal ele não fala as coisas que deveria falar. Então eu vejo muitas vezes na terapia um vira falar, porque isso, aquilo, não. O outro fala, nossa, mas eu não sabia disso, você nunca me disse. Que a pessoa vai falar ali. E aquilo que não está dito acaba levando a um conflito. Então é importante que o casal mantenha a sua conversa atualizada, né? Não emudeça diante do problema. Tem um problema aqui, tem uma coisa que está me incomodando, conversa sobre aquilo, tenta entender junto com o parceiro, com a parceira, o que é que está acontecendo. Isso pode ajudar muito. Mas desde que o outro lado esteja disposto a ouvir, né, o seu companheiro ou a sua companheira, né, Márcia? Aí se a pessoa fala e não é ouvida, aquilo já está sinalizando que tem que entrar uma terceira pessoa naquilo ali, para ajudar, a intermediar. Porque também, muitas vezes, a pessoa fala e não é ouvida, porque ela também fala tanto que o outro já não quer mais ouvir. Porque, eu digo sempre, a relação de duas pessoas é meio a meio de responsabilidade. 50% de responsabilidade para cada um. Às vezes eu digo isso a um casal, eu falei, eu não, o problema é dele. Não é. A gente acaba alimentando o problema para o outro também. Então, de repente, você vai falar para o outro e o outro não quer ouvir, porque você já falou tanto, você já assinalou tantas coisas, tantas vezes, que o outro também não quer mais. Então, é importante a gente olhar para a nossa parte do conflito. O que eu tenho feito que está alimentando esse conflito, essa crise? A crise, ela não acontece do nada, nem sozinha, e nem por causa de um só. Isso é muito importante. Muito bem, nós ouvimos então a psicóloga e terapeuta de casais, Márcia Modesto, falando então sobre como funciona a terapia de casais. Muito obrigado, Márcia, pelas suas importantíssimas informações e orientações aí. Muito obrigado, viu? Mas eu te agradeço muito e espero que todos que estejam ouvindo sejam beneficiados, aqueles que já casaram, aqueles que pensam em casar, aqueles que estão prestes a casar, que possam se beneficiar dessa nossa conversa.